passar para a palavra. Deus é fiel. Vamos falar de alguns assuntos. Vamos ser meio dinâmico hoje. É Pedro, você está acordado hoje, né? Cansou. Vamos abrir em Gênesis 12, versículo 1. E aí a gente vai ser um pouquinho dinâmico, tá, Pedro? Tem alguns livros aqui que são meio rápidos. Aí você vai... Vamos orar aqui. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti da Tua graça e a Tua presença. Clamo a Ti da Tua unção e a Tua misericórdia em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta hora. Opera com Teu poder e a Tua graça. Opera com a Tua unção e a Tua misericórdia em nome de Jesus. Deus querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração. Manifesta do Teu poder e a Tua graça em nome de Jesus. Nos guarda de todo ladrão da palavra e nos abençoa, Pai, que não venha sobrar e nem venha faltar, mas que seja na medida necessária em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, vamos... eu separei uns temas aqui para a gente falar. A primeira parte que eu queria falar é sobre a aliança. Aliança. 12:1. Eu vou até o 4, tá? E depois Êxodo 3:6, tá? Vamos bem rapidinho, tá bom? Ora, disse o Senhor... Muda a versão para mim, por favor. Ora, disse o Senhor... Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. O 2. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por teu intermédio em ti, né? Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Essa bênção vem até nós através de Jesus. Então partiu Abraão como orientara o Senhor. E Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu da terra de Harã. Irmãos, olha só. O que eu preciso entender? Toda a aliança que Deus faz conosco, nós vamos ver a manifestação de Deus. Nós estamos buscando a Deus, já temos visto as manifestações de Deus. Então, eu tenho que entender que alguma coisa sobrenatural vai acontecer nessa aliança. E por que ele faz aliança? Porque tem projetos e propósito através da nossa vida. Obviamente, para o projeto maior, que é a salvação do mundo. Então, o que acontece? Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai daí de onde você está. Põe lá no 1, por favor. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige a terra que eu te indicarei. Irmãos, olha só. Primeiro Deus falou com ele, convidou ele para uma aliança. O que eu preciso entender? Que vai surgir situações que Deus nos convida para ter uma aliança com ele, diante das situações, tem uma situação aqui. Aí você entende, eu entendo, que Deus é que está nos chamando. É obviamente que a gente vê pessoa, vê situação, mas eu sei que é Deus que está falando comigo. Por quê? Porque eu vi uma manifestação sobrenatural. Como que o Abraão viu a manifestação sobrenatural? Deus apresentou para ele um projeto, convidou ele para fazer uma aliança, ele aceitou. Quando que ele aceitou? No versículo 4, quando ele partiu e foi para a terra que ele indicou. Então partiu o Abraão como orientar o Senhor. Então, como Deus orientou, ele partiu. Então, nessa aliança, volta lá no 2, por favor.
Ó, e eu farei de ti um grande povo, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Aí Deus tem as promessas dele no 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Nós herdamos essa bênção através de Jesus na cruz do Calvário. Agora o que eu preciso entender? Deus, em todo momento, vai cumprir a aliança que Ele tem conosco. Ele falou que abençoarei os que te abençoarem. Tem coisa que acontece, tem gente que vem nos abençoar e você sabe que Deus está colocando a mão na vida daquela pessoa porque teve uma aliança conosco e Deus está honrando. E Deus vai cumprir a aliança. E tem a outra parte da história também. Às vezes tem gente que está sofrendo e não sabe por que está sofrendo, por que está acontecendo aquilo. É essa bênção aqui. Vamos entender? O que eu preciso entender? Deus vai entrar na aliança, vai ter uma aliança para mim e para você. E eu sei que diante daquela situação aconteceu coisas sobrenaturais de Deus. Por exemplo, uma coisa bem importante. Obviamente, né? Que a gente é ser humano e tudo a gente vai precisar cuidar e zelar. Deus, Ele deu a Rebeca lá para o Isaac. O servo dele foi lá, cumpriu o que o Abraão pediu. Ele fez um combinado com Abraão. Ó, Abraão, põe a mão aqui na minha perna aqui e jura aqui e tal. Fez a aliança. Chegou lá, encontrou, pediu direção para Deus. Deus manifestou. Ele falou, ó, ela dá água para mim e para os camelos. Deus honrou. Mas chegou lá, tinha desafio. Tinha situação, tinha desafio. Ela não gerava filho, Isaac orou por ela. Mas não quer dizer que Deus não estava no negócio. Aí você tem lá, Deus dá uma direção, fala com você de maneira sobrenatural, e eu sei que Deus está na aliança. Surgiu alguma coisa? Será que essa aliança vem de Deus? Será que é da minha carne, das minhas atitudes? Põe Deus no negócio e Ele honra a aliança que Ele tem conosco. Surgiu lá uma nova aliança, um novo combinado lá, negócio, dessas coisas. Põe Deus no negócio. Aí eu vou saber, vai ter uma manifestação sobrenatural, eu vou entender que Deus está no negócio. Amém? Às vezes a gente tem decisões na nossa vida que a gente sabe que são decisões que são duradouras. E não adianta eu querer resolver nada com pressa, nada... mas peraí, Deus confirma aí, Deus não confirma, eu vou lá e tomo a decisão. Não, tem que esperar a manifestação sobrenatural da aliança que Deus tem conosco. Ele vai se manifestar e nos dar aquela direção ali. Continuando aqui no Êxodo 3, versículo 1. Olha só, aliança. Apacentava Moisés, é o 6, tá? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Depois o Elias está no monte Horebe, né? Interessante também. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro, né, a sarça, não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Versículo 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor, e Deus chamou do meio da sarça ardente, Moisés, Moisés, ao que ele respondeu, eis-me aqui. Vai, 5. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é uma terra santa. Olha lá. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar, segura aí, tá? Depois a gente vai pular para o 10. Olhar para Deus. Olha só, Deus vai assumir uma aliança com Moisés. Se manifestou de maneira sobrenatural.
toda a situação eu vou ver algo sobrenatural de Deus. Tem uma aliança surgindo, um compromisso surgindo, um projeto de Deus acontecendo, eu vou ver a manifestação sobrenatural de Deus. Deus falou com Abraão, agora Deus vai falar com Moisés. Moisés estava lá, já tinha saído do Egito, e estava lá no sogro dele, apacentando as ovelhas, estava vivendo a vida dele. Deus foi lá e se manifestou. No versículo 10, disse, vai, pois imediatamente, e eu o envio ao faraó, para tirar do Egito meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo, esta é a prova que sou eu que te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Irmãos, o que eu preciso entender? Na aliança, Deus vai fazer, a gente participa da aliança, mas quem é beneficiado é nós. Então o que eu preciso entender? Toda aliança com Deus eu vou ver algo sobrenatural de Deus acontecer. Seja grande, seja pequeno, eu preciso ver algo sobrenatural de Deus. Deus vai falar, vai enviar uma situação ali de maneira sobrenatural, alguma coisa vai acontecer, mas eu vou entender que é a mão de Deus no negócio. Por quê? Porque Ele zela pela aliança. Eu estarei contigo e Deus está conosco. Então, o que Ele fala? Ô Moisés, é eu que estou falando com você, viu? Como? Mas como que eu sei que é o Senhor? Como que eu sei que é o Senhor? Não, a sarça não queima. Aí a voz saiu de dentro da sarça. Aí ele já tinha, um ensinamento ali. Quando Deus fala, esconde o rosto ali. Irmãos, o que nós vamos entender? Não viu o sobrenatural de Deus na situação? Aguarda. Agora, o que eu preciso entender? Às vezes a manifestação sobrenatural de Deus vai acontecer de que forma? Pode acontecer dessa maneira, mas existem outros caminhos. Chega alguém, Deus envia alguém ou alguma situação de maneira que remotamente seria impossível de acontecer. Chega uma pessoa e fala lá, Deus te deu essa direção, é um estranho, uma pessoa que nunca nem nos viu e fala algo. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai vir aqui e vai falar. Ele pode usar esse caminho também. Pode falar de outra forma também, mas não vamos limitar o poder de Deus. Então toda a aliança com Deus tem a manifestação sobrenatural de Deus. Põe lá no Mateus, por favor. Mateus 16, 17, Mateus capítulo 16, versículo 17, só 2 versículos. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Aliança de novo, vai lá. Calma, jovem, um de cada vez, você põe 2, 17. Vai, jovem, 17. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi 18 agora. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Jesus está selando uma aliança com Pedro aqui, foi um dos líderes da igreja, e muita coisa aconteceu através da vida dele. O versículo 19. E darei a ti as chaves do reino do céu, as chaves do reino do céu. O que ligares na terra já foi ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Irmão, selando aliança. Mas por que selou aliança com Pedro ali? Não foi a carne nem o sangue que te revelou. Tem revelação que é de Deus na nossa vida, e eu preciso segurar essa revelação de Deus. Tem coisa que é da nossa carne, tem coisa que é o diabo que vem, situações, mas tem revelação que é Deus que dá, e eu seguro
essa revelação porque Deus está selando uma aliança. Ah, Deus vai cumprir alguma coisa. Sela a aliança ali. Deus, o Senhor está nesse negócio aqui, está à sua mão. Deus vai dar uma manifestação sobrenatural. Amém? Aparência. Vamos passar para a aparência agora. Presta atenção. Mateus diz, 1 Samuel. Mateus 16, versículo 6. Vamos lá. Ó. Logo que... Essa aqui Mateus não, 1 Samuel. Perdão. 1 Samuel 16, 6. 6 e 7, depois 11 e 12. Tá? Ó. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou... Então, primeira parte, aliança. Hein? Logo que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo, deve ser este... o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel, não te pressiones diante da aparência, nem da estatura deste homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o homem, como o ser humano. Não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Irmãos, olha só. O que eu preciso entender? Primeira parte, aliança. Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural. Agora vamos prestar atenção. Aparência. A aparência das coisas e da situação. Quando ele chega, ele vê o Eliabe. Aí ele olha para o Eliabe, entretanto assegurou a Samuel. Volta lá no 6, por favor. Olha só. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo, deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Irmãos, o 7 agora. Não fala como que é o Eliabe, mas provavelmente deveria ser o mais forte, deveria ser o mais velho, né? O mais forte, deveria ser aparentemente. Aí ele falou, entretanto, Yahvé assegurou a Samuel, não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Irmãos, o que nós precisamos aprender? Toma cuidado com a aparência das coisas. Às vezes a gente vê uma coisa, eu imagino aqui que o Eliabe deveria ser o mais forte, deveria ter muita habilidade com arma, alguma coisa do tipo. Ele falou assim, deve ser esse. Aí Deus falou para ele assim, não é esse não. Irmãos, o que nós aprendemos? Que sobre a aparência, nem tudo que parece é. Toma cuidado. Nós temos uma aliança com Deus e Deus honra a aliança. Mas surgem situações cheias de aparência para atrapalhar a nossa visão, a nossa direção. O homem aqui era um homem de Deus, era o Samuel. Ouvia Deus desde pequenininho no quarto lá com o outro profeta lá, o Eli, o profeta Eli estava ouvindo lá. Ele falou que deve ser esse. Deus poderia ter falado, Samuel, vai lá, você vai ungir o mais novo, o Davi. Tá bom? Não, passou todo mundo. Não é esse, nem aquele. Irmão, em nome de Jesus, o que eu preciso fazer? Tomar cuidado com a aparência. Tem situação que eu penso, aquilo é um sonho, é a bênção, algo extraordinário. Eu tenho uma aliança com Deus. Cuidado com a aparência das coisas. Nem tudo que parece é. Toma cuidado com as aparências. Ele olhou e falou, deve ser esse. Olha só. Olha como que Deus trabalha. Versículo 11. Então Samuel questionou a Jessé. Estes são todos os filhos que tens. Ao que Jessé respondeu. Bem,
ainda tem o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Olha só. Não, pode deixar no 12. Faltou Davi. Jessé mandou chamá-lo, e era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável de aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o. E unge-o é ele. Olha só. O que eu preciso entender? O que nós precisamos entender? O que nós precisamos entender? A diferença do Davi para o Eliabe. Era de belos olhos, saudável e de admirável aparência, gentil aspecto. Era de gentil. Tem uma outra versão que vai falar de gentil aspecto. Irmãos, totalmente diferente. A gente ia falar assim: não, Davi serve para trabalhar no escritório. Ele não serve para esse tipo de serviço aqui, vamos supor, né? Fosse um serviço mais de maneira braço. Não serve para isso aqui, não. Ele serve para trabalhar lá no escritório, pegar uma caneta. Não, o que eu preciso entender? Toma cuidado com a aparência das coisas. Às vezes, nós vemos a aparência das coisas e falamos: é isso é o tal. Nossa, é isso que eu precisava. Mas não é, irmão. Toma cuidado com a aparência. Aí Deus vem e mostra um rapaz totalmente diferente a esse aí. O que eu preciso entender? Eu acredito que era totalmente diferente de Eliabe. Acho que quando o cara viu o Eliabe já ficava logo com medo. Um soldado visse o Eliabe já ficava logo com medo do tamanho, o jeito e tal. Mas não, aí Deus fala: não, peraí, é de gentil aspecto, totalmente diferente. Então, o que nós precisamos entender, cuidado com as aparências das coisas. Você quer ver uma coisa? Vai lá, Pedro, 2 Reis 6, 16 e 17. Ó, e o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Aparência, toma cuidado com a aparência. Em seguida, o 17. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha cobertas de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Coloca lá o Lucas, filho, por favor, 24:15. Irmãos, não, vamos ficar aqui, eu só estou pedindo para ele adiantar aqui. Põe lá, pode deixar no Lucas. Olha só, o que nós precisamos entender? Existe situação que aparentemente nos coloca medo. Mas o que eu preciso entender? Deus já está cuidando, então eu não posso me impressionar pela aparência. O que era a aparência ali? O lugar cercado. O Eliseu estava tendo a revelação do sonho do rei da Síria e contando para o rei de Israel, e o rei da Síria mandou um monte de gente lá. Irmãos, surgem situações que parece que vai nos engolir. Fala assim: peraí, e agora, Jesus? Esse valor todo, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Meu filho, põe aí no cartão que eu vou te abençoar. Não vou gastar o cartão à toa, mas surgiu um imprevisto, né? Uma parênteses aí. Surgiu um imprevisto, uma necessidade. Deus, abre um caminho. E agora, Senhor? Aí Jesus já falou assim: não, fica calmo, vou te ajudar, está tudo sob controle. Eu já estou cuidando disso aí. Você não sabia, mas eu já sabia, estou cuidando. Então não se impressiona com a aparência, com a situação. Puxa, e agora? Oh meu Deus, como é que eu faço essa situação toda? Aí Jesus fala assim: não, filho. Aí você fala assim: eu vou contar com a ajuda do fulano, que está mais pertinho.
Fala assim, não, filho, não precisa, não vai precisar também não. Eu vou te honrar, vou pôr a mão. Não se pressiona com a aparência de ser não. Eu vou colocar a mão no que é seu e vou te dar. Irmão, não se pressiona com a aparência. Aí Deus abre os nossos olhos espirituais e nós enxergamos que o lugar já está suprido, cuidado pela graça e a misericórdia de Deus. Outra situação, enquanto trocavam ideias e discutiam, Lucas 24:15, enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Vai lá. 16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, olha só, o que eu tenho que entender? A aparência. Esses dois discípulos, Jesus acabou de ressuscitar. Eles estão andando, indo para Emaús. É óbvio que esses dois discípulos não faziam parte dos 12. Não fazia parte dos 12. A gente entende mais para frente, porque depois ele aparece para os 12 lá. E eles vão falar que era profeta. Eles não tratam Jesus de maneira mais pessoal, mas de maneira mais distante. Né? Ele é um profeta grande e tal. E Jesus vai falando. Aí Jesus começa a pregar para eles. Irmãos, o que eu preciso entender? Toma cuidado com a aparência das coisas. Por quê? O ambiente criou uma aparência contrária. Aconteceu tudo, Jesus foi crucificado, cadê Jesus? E eu não estou achando Jesus agora. Irmão, toma cuidado com a aparência. Tem ambiente que cria uma aparência de fatos que não aconteceram. Versículo 30. Olha só o 30 aqui que vai falar. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Versículo 31. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e reconheceram ele, contudo desapareceu diante dos olhos dele. Irmãos, presta atenção. O que eu preciso entender? As aparências. O que vai fazer eu e você sair fora do que é aparente e ver o que é real de Deus? Alimento espiritual. O que Deus fez com Samuel? Samuel não é esse não. Deus soltou a palavra. Jesus deu alimento espiritual. Eu preciso da palavra, que é alimento espiritual. Na hora que eu peguei o alimento espiritual, os nossos olhos é aberto e eu enxergo com aquela situação, é só uma aparência, é só um pano de fundo para tentar me iludir do que está acontecendo. Ele falou assim, mas o nosso coração está quente aqui dentro. Seu coração não estava esquentando no meio do caminho, quando ele ia falando as escrituras. É verdade, estava mesmo. Quando ele deu o pão, eles olharam e viram, não, é Jesus. Por que os olhos não estavam enxergando? Eles acompanhavam Jesus de longe. Não estava tão perto. Não estava tão perto. E aí chegou a situação, eles não conseguiram discernir. Então o que eu preciso entender? Olha essa situação de perto, vê se não é aparência, tem uma aparência ali, tem uma situação ali, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Aparentemente estou perdido, então estou julgando por essa aparência. Não, Deus tem a solução em nome de Jesus. Amém. Perseverança, 1 Samuel, versículo 1, 12. No 12. Enquanto ela perseverava, aqui nessa versão está seguia, mas eu vou continuar com essa, tá? Pode deixar aí, tá, Pedro? Enquanto ela seguia em sua oração, na presença do Senhor, Eli observava o movimento dos seus lábios. Vai, filha, até o 15. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada. Vai lá. E ele repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Pula por 17, filho. 17. Então
Eli lhe disse, vai... Não, desculpa, filho, 15. Peraí, tem alguma coisa. Ah, tá. Entretanto, Ana, olha só. Ela estava fazendo o quê? Perseverando na oração. Perseverando. Então, vamos falar de perseverança nesse trecho agora. Eu preciso perseverar, não posso parar o que eu estou fazendo. Aí o profeta chega, Ana, você está embriagada de novo? Aí ela responde, entretanto, Ana lhe replicou com essas palavras, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Não para, continua, faz que nem a Ana, continua perseverando, derramando a sua alma. Não posso parar, tenho que continuar perseverando. O 17. Então Eli lhe disse, vai-te em paz, vai-te na paz do Senhor, e que Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Eu vou precisar perseverar. Marcos 10:46. Olha só, eu vou precisar perseverar. A Ana não parou de perseverar. Ela estava ali naquela luta, aquela coisa toda, e eu vou, que não vou, não, eu não saio daqui. E ficou perseverando, e perseverava ela. E continua perseverando em nome de Jesus. Não para, porque tem solução. Depois ele libera um milagre. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48. Muitos o advertiam severamente, para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pode colocar o próximo livro, filho. Irmãos, presta atenção. Isso, esse aí. Presta atenção. O que o Bartimeu estava fazendo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão repreendeu ele. O que ele fez? Aumentou o ritmo do que ele estava fazendo e clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que eu tenho que fazer? Eu não posso parar de perseverar na presença do Senhor. Mas aí veio a multidão. Não, veio a multidão? O que é a multidão? É desafio, é um probleminha que surgiu. O que eu vou fazer? Aumentar o ritmo. Olha só, vamos supor. Presta atenção, você tem que chegar num lugar, eu tenho que chegar num lugar. Vai em tal cidade. No meio do caminho, eu vou sair com um certo tempo. No meio do caminho, pode furar um pneu, não pode? Deus guarde que não fure, mas furou o pneu. Eu tenho que parar e trocar. Eu estava com um tempo ali, curto. Furou o pneu, o que eu tenho que fazer? Ser mais rápido ainda. Surgiu um desafio, vou continuar perseverando mais ainda, não vou parar. Por quê? Porque no final Jesus chama ele, e se ele para? Se a Ana para, no clamor dela, não, eu estou derramando, não, profeta, eu estou aqui derramando a minha alma, aí o profeta libera um milagre na vida dela. O que nós precisamos entender em nome de Jesus? Deus vai liberar o milagre na nossa vida, mas eu não posso parar de perseverar. Surgiu, irmão, olha só, esse negócio do carro foi um desafio tão grande, um treinamento tão grande da parte de Deus. Por quê? Quando a gente tem um poder aquisitivo elevado, você chega lá e não tem muita coisa. Quando você não tem um poder aquisitivo elevado, graças a Deus, porque a gente vê a manifestação sobrenatural de Deus. Você fala, é o seguinte, moça, em nome de Jesus, aprova esse negócio aí. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Eu tô quase sem roupa, sem roupa, vocês já me viraram do avesso. Eu, a minha família, quem tá perto de mim, põe esse negócio aí. Aí a mulher viu em nome de Jesus, liberou lá o negócio, e depois, o que eu preciso entender? Não paro de perseverar. Versículo 1 Coríntios 15, versículo 58.
Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente, consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. As versões mais conhecidas, nenhum trabalho nosso é em vão no Senhor. Todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Eu vou perseverar na presença de Deus e as coisas vão acontecer. O milagre vai acontecer. A bênção vai chegar, porque nenhum trabalho é em vão no Senhor. Nenhuma coisa, todo vosso trabalho jamais será no Senhor. Todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O que eu estou entendendo? Vou continuar perseverando na presença de Deus. Vou continuar fazendo as coisas. Caminho. Agora vamos falar de caminho. Último tópico aqui. Caminho. Eu não vou abrir não, mas presta atenção. O Josafá, o rei de Edom, está em 2 Reis 3,15. Põe aí, filho, põe aí. 2 Reis 3,15. Estão lá na guerra. Está lá na batalha. Tem alguém aqui? Um profeta? Tem. Aí o profeta falou assim: traz um tangedor. Irmão, às vezes a gente não tem força para ler. A gente não tem força para orar. O que eu vou fazer? Traz agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Irmãos, Deus vai dar direção. O que aconteceu aqui? Aconteceu um problema. Os animais não tinham água, o povo não tinha água, ele estava indo para uma batalha, não tinha água. O que eu estou acostumado? A água vem por aqui. Deus cria um caminho na onde não tem caminho e traz a água, traz o suprimento. O que eu preciso entender? Ele vai te dar um caminho. O que eu entendo? Ele me deu um caminho e vai te dar um caminho. O que eu vou falar para você é isso. Deus me deu um caminho, vai te dar um caminho. Deu um caminho para esse povo aqui, para o Josafá, o rei de Edom e o rei de Israel aqui, o Jorão. Vai nos dar um caminho. Deus nos dá um caminho. Faz um monte de... Aí veio o tocador, tocou, fez um monte de cova. Você não vai vir vento, não vai ter chuva, mas toda a vista que vai encher de água. Irmãos, encheu de água. Encheu de água o lugar. Por onde veio a água? Pelo caminho de Edom. Mas eu esperava que a água ia vir vertical. Veio horizontal. Veio do caminho de... O que eu preciso entender? Eu estou esperando o milagre daqui. Jesus traz o milagre daqui. O que eu preciso confiar aqui? Eu vou perseverar. Deus tem uma aliança, tem situações de aparência. Então, eu tenho uma aliança com Deus. Deus vai honrar a aliança de maneira sobrenatural. Tem situações cheias de aparência. Vou ficar esperto. Vou perseverar e viver o meu milagre. Vou entender que Deus traz caminho para a nossa vida em cada situação. Olha o que ele fala em Isaías 43:19. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que eu entendo com caminho no deserto? Às vezes, o que é caminho no deserto? Você já conseguiu se orientar? A gente nunca foi para o deserto. Então, quem está no deserto tem um caminho lá para se orientar. Mas se você não está, você olha para um lugar, areia. Olha para o outro, areia. Um caminho no deserto. Deus não vai nos deixar perdido, desorientado. Ele nos dá um caminho no deserto. Está caminhando, peraí. Eu vou por esse caminho aqui. Vou seguir essa direção aqui. Vou nessa reta aqui. Aí quando eu ando 1 hora, 2 horas, não vejo nada.
E agora, Jesus, eu estou mexendo com isso aqui, não deu nada, estou perdido aqui. Deus coloca caminho na onde não tem caminho para nos dar vitória. Ele abençoa a nossa vida e nos dá caminho. Às vezes tem situação que eu não conheço. Põe o próximo aí. Tem situação... Não, o próximo livro. Tem situação que eu não conheço, tem caminho que eu não sei. Deus nos dá caminho e nos abençoa. Ele não vai deixar eu perdido no deserto. Farei um caminho no deserto. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, como é que é isso? Aí ele falou assim, filho, você já foi para o deserto? Como é que você vai se orientar no deserto? Não tem uma bússola. Tem uma bússola? Não tem uma bússola. Norte e sul. O sol está para cá, eu tenho que ir para cá. Mas será que se eu virar um pouquinho vai dar certo? Irmãos, Deus cria caminho onde não tem caminho. Isso quer dizer o quê? São situações improváveis de ter solução de maneira humana. É solução sobrenatural. Olha só, solução sobrenatural. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho. Mateus 2,9. E a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Irmãos, o que eu preciso entender? Os reis magos vão lá visitar Jesus. A estrela está lá guiando eles. O que a estrela representa? Luz em uma direção. O que a palavra é para mim e para você? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eles estavam sendo orientados pela luz de Deus. Olha, eu não sei para onde ir, o rei não sabe. E tal, está acontecendo outra coisa. Deus cria caminho. Livramento, versículo 12. Olha só, no versículo 12 é livramento. Aqui é direção. Aqui é livramento. No 9 é direção. Deus vai nos dar uma direção. Vai nos dar um caminho. Para onde eu tenho que ir. Por que eu vou seguir. Sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes. Retornaram para a sua terra por outro caminho. Irmãos, o que eu preciso entender? Por que Deus dá outro caminho? Porque tem livramento na minha e na sua vida. O que o Herodes queria? A gente já sabe, ele queria matar o Jesus. Ele falou, não, eu vou dar um livramento para vocês. Vocês nem vão precisar se envolver nessa situação. Vai por outro caminho, volta por outro caminho. Irmãos, o que eu preciso entender? João 14,6. João 14,6. Fechando. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o que eu vou entender? Jesus é o meu caminho diante de todas as situações. Todas as situações, Ele nos dá um caminho, nos dá uma direção. Em toda situação, Deus vai honrar a aliança que tem conosco, vai nos alertar das situações de aparência. Eu vou perseverar e viver o milagre, e em tudo eu vou viver o caminho que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Deus, aleluia, Jesus. Vamos orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo pela Tua palavra. Que cada um possa pegar, Deus, a sua porção e viver o milagre que o Senhor tem. Em nome de Jesus, Deus, manifesta da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Quebra o mal. Senhor, confirma essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, Deus, vem com a Tua graça, Senhor, que nós possamos a cada dia, Deus, firmar a nossa aliança contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda, Pai, de situações cheias de aparências enganosas, meu Deus, e nos capacita para perseverar na Tua presença, mesmo em meio a desafios, Pai, mesmo em meio de suposições contrárias a nosso respeito. Nos dá capacidade. E eu peço, Senhor, que nós possamos enxergar o caminho que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus, quando nós vamos voltar, eu peço a Ti, Senhor, visita a vida da nossa irmã Analzira. Põe a Tua mão, Deus, na vida dela com o Teu poder
e a tua graça. Abençoa a vida dela com a tua unção e com a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus, eu coloco também na tua presença a vida do Murilo. Jesus, ó Pai, pelo teu poder e a tua graça, Senhor, abençoa lá, Pai, tudo que vai acontecer com o Murilo, Deus. Todos os exames, Deus, que o médico vai fazer, ó Deus, o eletroencefalograma, o exame lá, Deus, que tira o líquido da coluna, o exame na cabeça, Pai. Senhor, põe a tua mão com o teu poder, cada exame, Pai. Senhor, se há alguma coisa, traz para a luz. Mas se não há nada, Pai, libera com o teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos, Pai, fazer esse exame, porque nós não enxergamos, Pai, conforme o Senhor enxerga, mas eu peço, Deus, que o médico, quem for fazer o exame ali, os exames, que possa enxergar, Deus, se tem algo ou se não tem. Põe a tua mão, Jesus. Mostra, traz para a luz. Não tem nada, Jesus. Não tem situação, é apenas aparência. Manifesta do teu poder e a tua graça e libera a cura, o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, quando nós vamos retornar para a nossa casa, nos guarda e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Dá uma noite abençoada, cheia da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus.